Olá, boa tarde. Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje organizamos uma pauta sobre alcoolismo e a convidada é Julieta Inês Pacheco de Souza. Também vamos apresentar o quadro O Povo Pergunta e trouxemos para responder as perguntas a Miriam Ufir. Vamos iniciar pela pintura mediúnica. Nosso médium de pintura mediúnica de hoje é Ziomar Lopes. Ok, boa tarde a todos, né? Espero que sejam bem instruídos pela Prole Espiritual, que saia um bonito trabalho. Com certeza vai sair, do jeito que você é disciplinado, né? E gosta, né, desse trabalho, desse intercâmbio espiritual, com certeza vai sair bonito, né? Muito obrigada, Ziomar. Nós vamos nesse instante para a primeira entrevista. Para falar sobre alcoolismo na visão espírita, nós trouxemos a presidente da Federação Espírita de São Paulo, Julieta Inês Pacheco de Souza. Tudo bem, Julieta? Tudo bem, Silvia. Contente Estamos aqui à de estar disposição. Aqui? Ah, sim. Ainda bem, Dando né? um abraço amoroso a todos os da TV Aberta e do nosso programa, né? Um sentido para a sua vida. Isso mesmo. Então, Julieta, você trabalhou muitos anos na casa, né? Principalmente nesse trabalho, parece que você viu esse trabalho começar, florescer aqui na casa. Então você tem muita experiência, naturalmente. E como nós temos muitas perguntas dos telespectadores, nós montamos essa pauta. Então eu vou começar pela primeira pergunta. Como espiritualmente reconheço o alcoólatra? Olha, nós temos a certeza que todos nós somos filhos de Deus. E o alcoólatra é um filho muito querido de Deus, porque ele tem fraquezas que precisam serem ajustadas no sentido espiritual e no sentido físico também. Então, a Organização Mundial da Saúde chama o alcoolismo como uma doença. Então, nós precisamos tratar e o alcoólatra deve reconhecer o seu estado. Ele deve aceitar, porque ele deve querer que seja tratado, né? Se ele não quiser, é um pouco impossível. Ah, entendi. Uma outra pergunta. Minha família toda sempre bebeu vinho às refeições. Meu sobrinho virou alcoólatra. Todos precisamos parar de beber? Vamos por partes. Nós somos espíritos, somos individualidades e somos espíritos imortais. E Deus nos dá a oportunidade de várias existências. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Na maioria das vezes, as pessoas conseguem beber e ter a disciplina, o equilíbrio de tomar uma dose e parar. Mas às vezes acontece que na nossa família nós encontramos espíritos que vieram até junto de nós para se melhorar, para adquirir força para vencer os obstáculos das vidas anteriores, mas ele já tem a tendência. Então é por isso que nós temos que ser vigilantes em todos os sentidos da nossa família, da nossa vida. E quando isso acontece, nós temos que procurar ajudá-lo, tratá-lo, não só no sentido material, com terapias, com organizações de trabalhos, mas também cuidando do seu espírito. Porque o espírito que está doente, nós conversando e pedindo ajuda para vários médicos, eles dizem que a espiritualidade e o trabalho espiritual ajuda muito na cura, porque equilibra o psíquico da pessoa, equilibra a alma, que é o nosso espírito. Certo. Então a nossa irmã vai depender deles quererem ou não parar de tomar vinho em todas as refeições. Certo. Mas eles devem ajudar esse seu sobrinho na compreensão, no amor, para que ele se equilibre. Muito bem, Julieta. Por que nos Alcoólicos Anônimos eles precisam dizer só por hoje? Como nós estávamos falando,
o alcoólatra e todos os vícios e doenças, porque todos são doenças, precisam ser tratadas. A carga é muito pesada para aquele que tem vício. É a carga da sociedade, da família, dos amigos, né? Cobranças, muitas cobranças. E se nessas assistências de Alcoólicos Anônimos, de Al-Anon, se cobrar que eles parem de beber eternamente, que eles não bebam mais, a carga se torna maior ainda. Então, a cada dia, o seu viver, não é verdade? Por isso só por hoje. Por isso só por hoje, porque fica mais leve para que as pessoas vençam as suas doenças. E em todos os sentidos, né? Porque também nós temos que mudar a nossa conduta, as nossas amizades, e até espiritualmente falando, porque existe a lei de afinidade, semelhante atraindo semelhante, né? E espiritualmente falando também, porque os espíritos também desencarnados que tinham vícios, eles absorvem, eles se juntam a nós para também receberem os nossos fluidos e se alimentarem. Então nós temos que tomar cuidado e essa família ajudar. Muito bem. Agora uma outra pergunta. Caio sempre em tentação porque a bebida me tira a tristeza e os dissabores. Como fazer? Eu vou responder com uma pergunta. Será que ela tira mesmo as tristezas e os dissabores? Se ela tirasse, nós beberíamos um dia e ficaríamos alegres por todo o resto da vida. Não é verdade? Então ela não tira. Infelizmente, ela faz com que a pessoa se torne depressiva, ela modifica o metabolismo do organismo, por isso que a pessoa também precisa beber cada vez mais. Nós vamos modificando. E depois, para que nós não caiamos na tentação ou não tenhamos tristeza, nós temos que ir devagar, que modificar sentimentos, pensamentos, atitudes de vida. E muitas vezes até relacionamentos, não é verdade? Nós deveremos escolher os lugares em que nós vamos viver, procurar trabalhar no sentido até de ajudar o próximo e também nos gostarmos, amarmos a nós mesmos. Porque quando nós gostamos, Jesus já dizia isso, né? Quando tem um capítulo até no nosso trabalho de dependência química que fala sobre isso. E também usarmos o nosso auto-perdão. Porque muitas vezes nós não nos perdoamos pelos nossos erros. É importante que nós usemos o auto-perdão, elevando a nossa autoestima e sempre dizendo: eu tenho força, eu vou vencer, eu tenho possibilidades de fazer com equilíbrio tudo aquilo que a minha vida merece que eu faça. Recomeçar sempre. Recomeçar, né? Sempre. Recomeçar, importante, muito bem. Depois que me separei, comecei a beber e não consigo parar. Me disseram que deve ser macumba da ex-mulher. Pode ser? Até pode ser mau pensamento da ex-mulher, porque macumba é mau pensamento, não é? O encarnado pensa, se alia a espíritos desencarnados e eles começam a pensar para que a pessoa seja destruída. Aí faz aquela sintonia Faz aquela vibratória. Sintonia, aquela lei de afinidade. O que nós devemos fazer para vencer? Modificar a nossa atitude mental, procurar trabalhar, procurar compreender a ex-esposa, mesmo que esteja separado, não entrando em sintonia com o pensamento que talvez a ex-esposa mande para ele, né? Então ele tem que mudar, procurar trabalhar, procurar tratar-se, até se precisar de uma terapia, se ele tem e gosta de uma assistência espiritual, também compareça a uma casa espírita para ser ajudado, não só no sentido de receber passe, mas também no esclarecimento da importância da vida, né? Isso, muito bem, é verdade mesmo. Agora, outra pergunta, temos muitas perguntas, viu, Julieta? Me sinto travado, não consigo ir ao centro espírita tomar passe. Pode ser obsessão? Pode até ser, mas como nós vencemos a obsessão?
mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de viver. Vamos dar um exemplo materialmente falando. Quando nós não gostamos, sentimos que um amigo está nos fazendo mal, nós não nos afastamos dele. E assim acontece com os desencarnados. Então, nós temos que lutar nesse sentido, de mudar, para não atrairmos coisas que nos fazem mal, não é verdade? Certo. E então, nós vamos vencendo essas dificuldades, né? Tem que ter uma força de vontade. Tem que ter uma força de né? vontade, trabalhar a mudança de pensamento. E isso nós vamos encontrar como? Com leituras sadias, com um filme bom, com uma conversa boa com os amigos, escolhendo amigos que possam nos incentivar a mudar a nossa conduta. Aqui a gente coloca um pedacinho só da pergunta, mas também eu senti que a pessoa se sente sozinha, quando na realidade existe sempre um anjo da guarda, um ser espiritual nos ajudando, com o nome que vocês queiram dar, protetor, espírito protetor, sempre existe, sempre né? Existe, e então, sempre pessoa com certeza. Pode ter essa confiança. Na literatura espírita, se nosso irmão procurar, nós vamos encontrar em vários livros, sem citação de nomes, que nos ajudam nesse sentido. Como o encarnado ajudou o desencarnado a se melhorar através da sua atitude. A atitude de vida do encarnado fez com que o desencarnado também se melhorasse. E às vezes até perdoasse. Até perdoasse, né? Mal que tenha sido feito. Que tenha sido feito, né? Nós sempre podemos vencer as nossas dificuldades. Nós não podemos ficar parado no tempo e no espaço. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para trabalhar melhor aquilo que nós fizemos de errado em outras vidas. E a oportunidade está aí. Nós aqui somos espíritas, mas tem tantas religiões que também ajudam, tem tantas coisas que nós podemos ouvir, fazer para a nossa melhora, né? Isso é muito importante. E é importante, né, Julieta? Você podia dizer muito bem isso, porque você sempre trabalhou nesse trabalho de alcoolismo, que o Centro Espírita tem esse trabalho apropriado para aquele que faz uso do álcool, também para a depressão, porque se ele está dizendo que está travado, já pode estar entrando num estado depressivo. E também existe tratamento para a depressão, né? Daí precisa uma forcinha, né, de chegar... Tem que ter uma forcinha interior para vencer as dificuldades, né? Porque nós, Jesus nos dizia, nós tudo podemos. Não dizia, e diz isso para todos nós podemos vencer todos os obstáculos. A fé que transporta montanhas, é isso. Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha. É isso importante, essa fé raciocinada. No alcoolismo e em todos os vícios, todas as doenças nesse sentido, porque o alcoolismo é uma porta de entrada para as drogas mais pesadas, né? E é uma droga lícita ainda, né? Mas agora, graças a Deus, nós não podemos reclamar do nosso planeta Terra, e até no nosso Brasil, que ele está evoluindo no sentido de ajudar nesse sentido com as leis que estão aparecendo, né? Mas nós temos que pensar bem nesse sentido, que se melhora quando nós melhoramos. E no alcoolismo também. Essa força interior vence, sim, todas as dificuldades. E você me fez lembrar agora, né, que você disse que nós não podemos nos queixar realmente, porque existe já todo um trabalho de pessoas que acho que vêm com determinadas missões. Então, quando uma pessoa diz assim, mas eu gosto de tomar champanhe, mas eu gosto de tomar cerveja, o gosto, no caso não é pelo álcool, mas já existe. Né? Já existe. Nós aqui não fazemos festa com champanhe sem álcool, cerveja tem sem cerveja álcool, sem álcool agora, estão fazendo até propaganda. Isso tudo nos deixa feliz, afinal, né? Porque se é porque a pessoa gosta de tomar, tem esse sabor, gosta do sabor, então o problema está resolvido. Né? Se ele não for doente para o álcool, tudo bem. Então, se ele não for, isso você está certa. Porque o alcoolismo realmente é uma doença do álcool, né? E é então, se for o sabor da bebida, é outro assunto. É uma doença do álcool que se torna uma doença física, porque quando eu trabalhava mais com alcoolismo,
a pessoa que trabalhava conosco, ela sempre dizia que no alcoolismo nós encontramos doenças que atacam o físico de A a Z. Todas as letras do alfabeto tem uma doença que compromete o organismo ocasionada pelo álcool. Nossa, então acaba ficando dependente e com outras doenças também, né? E eu vou falar uma coisa que me veio agora, uma médica aqui da casa que trabalhou, fez residência no Instituto Médico Legal. Certo. Ela me disse: Julieta, se você visse como é difícil se fazer uma autópsia de uma pessoa que foi alcoólatra, Nossa. nós precisamos tampar o nariz, porque o que exala do corpo de uma pessoa alcoólatra, porque corre corrente sanguínea, o álcool trabalha em todos os sentidos do nosso corpo físico, né? Verdade. E eu falei isso para um alcoólatra, ele me disse: nossa, que coisa horrível que você está me falando. Falei, então, Mas muda. Não é verdade? É a Mas realidade. a gente precisa mostrar a realidade. Mostrar a pra pessoa, realidade, né? que ela não se dá conta desse mal que ela está fazendo para ela mesma, né? Está fazendo, né? Muito bem. Julieta, nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Pois não. Mas nós voltamos já já com você, telespectador. Creches da FEESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. O programa de TV da FEESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre alcoolismo com Julieta Inês Pacheco de Souza, que é a nossa presidente aqui da FEESP. Vamos lá, Julieta? Vamos continuar? Vamos continuar. Então lá. Moro no interior de Santa Catarina e não há centro espírita perto da minha casa. Como posso fazer para tomar passes e me livrar das tentações? Então, amigo querido, não é necessário que você vá a um centro espírita para receber ajuda. Você pode se ligar com Deus, com Jesus, fazer uma prece num lugar sossegado, na sua casa. E se eu acho que na sua cidade deve ter livrarias, se você não tiver, você procure adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma prece, leituras. E se ligando com o alto, você, nesse momento, vai receber a ajuda necessária para as suas dificuldades. E até que você encontre um lugar, um centro que você possa receber o passe pessoalmente. Mas você está sendo ajudado, auxiliado, não tema. Não é necessário que você se preocupe com esta parte. Muito bem. Aí, agora me lembrei também de todos esses trabalhos que nós fazemos à distância, as vibrações, os tratamentos espirituais, e até nós temos um programa gravado, no Sentido para a Sua Vida, sobre o Evangelho no Lar. Ele poderia assistir, né, estar no site e ver como faz o Evangelho no Lar para que ele possa sair das tentações. Isso é muito importante que você está dizendo, né? A nossa casa recebe e-mails, cartas, telefonemas. A Silvia vai colocar o endereço, o telefone, para que todos possam telefonar, receber orientação com pessoas especializadas. Já está no site. Que estudaram para conversar
com os nossos assistidos e com as pessoas que têm necessidade de ajuda. Não tema, meu irmão, que você está sendo ajudado. Só você pensar que você quer receber um passe, você está recebendo esse passe dos amigos espirituais. Mesmo Jesus que seja está longe, te abençoando. né, Mesmo em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo, Do viu, mundo. gente? Não é só em Santa Catarina, em qualquer lugar do mundo, né? Pode estar confiante. A Julieta estava me dizendo no intervalo que recebe cartas de várias partes do mundo, Japão e outros lugares, né? Nós recebemos também no WhatsApp perguntas de todo o Brasil, do Canadá. Então, hoje nunca houve barreiras para o espírito, não é? Não há. Hoje não existe mais para a internet, para mais Nada. nada. Então, é para acreditar, viu, É para gente? acreditar. E ter confiança em Deus. Isso, exatamente. Tenho recaídas horríveis. Cheguei a dormir na rua algumas vezes. Meus familiares não acreditam que não tenho força de vontade. Menosprezam-me. Meu irmão, força de vontade você tem, que você está até nos escrevendo, né? Mas vamos melhorar um pouco mais a sua força de vontade. É difícil, eu sei, porque o nosso corpo, como eu já disse, muda a sua organização física em todos os sentidos. Nós não trabalhamos a autoestima, nós fazemos ao contrário. A sua pergunta também já é uma pergunta negativa. Nós temos que positivar a nossa vida, trabalhar o autoconhecimento. Aonde eu estou fraquejando, aí eu vou cuidar desta parte, que eu me sinto mais triste, mais fraco. Eu vou fortalecer essa minha parte. Como nós fortalecendo? Através da prece, através da fé, através da coragem de vencer obstáculos. E trabalhe com amor com os seus familiares, perdoando, compreendendo, porque para eles também a carga é pesada, porque às vezes eles não aprenderam ainda como trabalhar com uma pessoa doente. Procure ajudá-los também, porque em todos os lugares, em todas as cidades, nós temos trabalhos e ONGs e até lugares espirituais que ajudam a equilibrar a família de uma pessoa que tem o vício do álcool. É a codependência, né? Da família. É a codependência da família. Acabam os familiares ficando doentes. Os familiares também ficam doentes. Desespero. Às vezes não saber ajudar também, né? Então o familiar ele deve trabalhar para não ser codependente, porque às vezes ele está mais fraco do que o alcoolista. O próprio, olha. Então ele precisa trabalhar nesse sentido, cada um tomando conta da sua vida. Às vezes o familiar se deixa levar, ele quer tomar conta da vida do alcoólatra e não toma conta da vida dele. Aí a família se desestrutura muito mais. Então é importante que o codependente tenha equilíbrio, saiba lidar com aquele que tem a doença do álcool, ajudando-o, não pagando dívidas, não fazendo o que ele tinha que fazer. Aí ele vai aprender a ter responsabilidade, levá-lo para tanto espiritual como ajudar nesse sentido. Né? Tanto que aqui na casa nós não tratamos só o doente para o álcool ou para outros vícios, nós também tratamos os familiares. Quer dizer que todos os familiares podem participar. Podem participar também do tratamento, se eles quiserem. Da assistência espiritual. Sim, a gente aqui na casa a gente chama de assistência espiritual. Eu até agora chamo de tratamento, de tanto que eu ouço, tanto que eles falam. Eu tenho um tratamento, é um tratamento espiritual, né, que nós fazemos aqui. E então isso é muito importante, porque se a família pode vir junto, pode participar, todos podem receber essa ajuda, né? Para equilibrar a família. Equilibrar a família inteira. Isso é importante, né? Ai, vamos ver aqui, ó. Agora tem uma pergunta muito difícil, mas acontece, né? Percebo que meu filho de 10 anos tem muita vontade de beber. 10 anos. Em casa só bebemos aos finais de semana. Acha que ele já veio com esse vício?
Nós vamos mudar o título, não é vício, é doença. Mas nós não precisamos nos tornar doentes eternamente. Nesse processo de filhos, é importante também a conduta dos pais, como exemplo para essas crianças. Mas a nossa irmã deve procurar também já uma assistência para esse nosso irmãozinho, uma assistência até material, com terapia, com médicos. Se ela está nos perguntando sobre isso, ela deve, se não conhece, ela deve chegar também a uma casa espírita, porque aqui na casa nós temos assistência para as crianças também, e ajudá-lo a vencer esses obstáculos, para que amanhã ele não possa dizer: mas eu vi isso na minha casa, eu aprendi na minha casa. Mas ele já veio com essa tendência. Então nós temos que tratá-lo com muito carinho, com muito amor, procurando substituir sim essa tendência dele, fazendo que ele pratique esportes, que ele gaste o seu magnetismo, a sua vitalidade com coisas sadias, esquecendo desse problema do álcool. Então, Julita, é de São Paulo, eu estou vendo aqui que é de São Paulo. Nós poderíamos dizer também para esses pais que nós temos aqui educação espírita, né, infantil, né, e que os passes para crianças de sábado aos sábados pela manhã. E né? domingo à tarde. Domingo também à tarde. E aqui é Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista, São Paulo. Vai ajudá-lo muito a se fortificar Pois é. e mudar as suas tendências. Porque ele veio com essa tendência, mas ele não é obrigado nessa encarnação a vivenciar essa doença. Se né? ele veio com essa família, naturalmente eles têm uma responsabilidade de mudar esse rumo para o bem, né, da criança e de todos. E talvez esse menino vá ser um grande trabalhador no sentido de ajudar outras crianças também. Né? E a educação espírita da FESP ajuda muito, né? Nós sabemos disso. Então, fiquem à vontade, não é? Agora tem mais uma perguntinha, só porque o nosso tempo já está acabando, mas eu vou fazer essa pergunta. Assistindo o programa Um Sentido para a Sua Vida, vi que vocês têm tratamento para o alcoolismo. Sou compulsivo com bebidas alcoólicas. Por favor, quero mudar. Pode me ajudar? Também é de São Paulo, capital. Podemos sim, meu irmão, ajudá-lo. Porque a nossa assistência espiritual para dependentes químicos, ela acontece vários dias da semana. O nosso trabalho, nós somos muito orgulhosos, desculpe o orgulho, mas somos sim orgulhosos, porque as pessoas que trabalham são pessoas preparadas, voluntários que estudaram. Nós temos médicos, psicólogos que fazem a parte técnica, esclarecendo o porquê da doença. E temos a parte espiritual, que vai tratar espiritualmente também. É um trabalho muito especializado, que nós temos muita alegria de dizer. Nós já temos muitos trabalhadores que chegaram aqui como dependentes químicos. E estão na nossa casa, estudando espiritismo, trabalhando e ajudando também outras pessoas a vencerem a doença. E a Silvia vai colocar, tem no site, todos e também os horários, vai colocar todos os horários. Nós temos quase todos os dias da semana esse atendimento para dependentes químicos. Isso é importante dizermos também, porque muitas pessoas estão escrevendo achando que a nossa sede central é na Santo Amaro. Eu não sei o que houve. A nossa sede central é na Rua Maria Paula, número 140, na Bela Vista. E funciona todos os dias a casa, das 8 até as 20 e 30 horas. Né? Sábado e domingo, das 13 às 17h30. Assistência espiritual, assistência mas funciona espiritual de manhã também para crianças. Para crianças, né? Na parte então, da manhã. Abre também de manhã assistência espiritual. Porque, e aos domingos também. E aos domingos, sábado e domingo. Né? Então, todos os dias, fiquem à vontade, se trabalham fora, se não podem vir à noite, todos os sábados e domingos, a casa está aberta. A casa está aberta para recebê-los com muita alegria. Tá bom. Então, Julieta, acabou o nosso tempo? Acabou. Mas você vai prometer que você vem de novo, né? Quando for convidado, eu aparecerei. Nós temos muitas perguntas para... Eu agradeço muito. Com todo o seu cabedal de conhecimento aqui dessa casa. Com certeza, os nossos telespectadores ficaram muito satisfeitos. Nós também estamos muito contentes.
Esperamos você mais vezes. Tá Muito bom? obrigada, eu grande agradeço. Beijo para você. Porque o Espiritismo não visa só o fenômeno mediúnico, ele visa a transformação moral do homem. E nós trabalhamos muito para que isso aconteça no nosso querido Brasil. Muito obrigada. É isso mesmo, muito bem. Muito obrigada, Julieta. E nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. E hoje nós trouxemos um quadro muito interessante, O Povo Pergunta, que foi gravado pela nossa equipe aí na Rua Maria Paula. E trouxemos Miriam Ophir, que é uma expositora da Federação, advogada, para responder essas perguntas. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Silvia. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Muito bom. Nós aqui ficamos muito satisfeitos e gratos pela sua presença. Então, nós vamos ver nesse instante a primeira pergunta. O Espiritismo fala muito sobre a perfeição moral. Como podemos chegar até ela? O Espiritismo realmente fala constantemente sobre a perfeição moral, porque isso é uma conduta, é um caminho que todos nós espíritos em progresso aqui no planeta Terra queremos alcançar, mesmo que não tenhamos essa consciência espírita, mas nós internamente nós temos esta visão do progresso espiritual. Certo. Então a busca por este progresso moral faz parte do ser, sendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então nós vamos buscar essa harmonização com o seu universo. E assim vamos então, no nosso dia a dia, praticando suas leis, as leis divinas, as leis de amor. Para isso, para nós conquistarmos essa progressão moral, há necessidade de nós combatermos as nossas viciações. Então, através do combate ao orgulho, colocando na nossa vida principalmente a humildade, que abre espaço para todas as virtudes que todos nós temos. E é assim que nós vamos passo a passo, alcançando o bem, o amor, fazendo bem ao próximo, fazendo e nos amparando na lei maior de Deus, que Jesus nos trouxe, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso se amplia quando nós praticamos a caridade. Então, esse bem, este amor, este progresso moral que a Casa Espírita prega através do kardecismo, vem chamar as pessoas à razão, a pensarem qual é o papel do homem aqui na Terra, qual é o papel de cada um de nós neste momento. Então é sermos homens de bem, amparando sempre, ajudando sempre. Muito bem. E também, né, lembrar os nossos amigos de casa que não, por isso que nós temos várias encarnações, não é? Que a perfeição não se atinge numa encarnação só e há necessidade realmente de nós aprendermos sempre um pouquinho mais, não é? Isso Muito bem, Miriam. Então vamos nesse instante à segunda pergunta. Eu tenho muitas dúvidas, dentre elas, por que tem pessoas que não conseguem, lutam, não conseguem nada, não conseguem riqueza, não conseguem os bens que eles precisam, às vezes não conseguem o amor que ele tanto almeja,
entendeu? A felicidade que tanto procura, e a gente fica em dúvida, querendo saber por que acontece isso com as pessoas. Olha, as realizações, elas variam muito de acordo com a necessidade de cada espírito dentro do seu processo de nova vida na Terra, que nós chamamos de nova encarnação, a proposta reencarnatória. Então, muitas vezes, nós temos e acreditamos em Deus, acreditamos na força da fé e pedimos. Mas a questão é, o que nós pedimos? Normalmente, nós vamos pedir as coisas que acreditamos fazerem parte do nosso universo da felicidade. Coisas essas que são materiais. Porque o carro do ano, a roupa de marca. Exatamente. E às vezes muitas não vezes traz até felicidade. a saúde que nós não temos, nós pedimos mais. A questão é, será que isto que nós estamos pedindo é o ideal para a nossa proposta de vida espiritual? Lógico que as coisas materiais todos nós queremos adquirir, todos nós envidamos esforços para conseguirmos alcançar, mas para o espírito em evolução, ele precisa se utilizar dessas coisas materiais a fim de realmente conquistar um degrau a mais na sua evolução espiritual. Então, pedir a Deus é muito bom. Ter esta fé é muito bom, porque a fé ela vai além da fé divina, aquela de acreditar em Deus. Ela também é uma fé que remove as montanhas íntimas das nossas imperfeições. Quando nós olhamos para dentro de nós e vamos então construindo em nós esta força de querermos mudar, de querermos ser melhor. Então pedimos com muita fé, pedimos algumas coisas. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não nos ouve, não nos atende? Porque muitas vezes Ele como Pai, Ele tudo vê, nós não enxergamos tudo, mas Deus tudo sabe. Então Ele sabe exatamente o que é bom e necessário para nós no momento. É então importante que nós tenhamos não essa fé do momento, mas essa fé que transcende o momento atual, que vai além, que acredita na vida futura, que sabemos então que Deus está sempre por nós como Pai de perfeição absoluta e que nos protege sempre. Assim nós vamos conquistando realmente aquilo que é necessário, não aquilo que acreditamos ser realmente o imprescindível para nós. Muito bem, Miriam. Nesse instante vamos para a terceira pergunta. Eu gostaria de saber por que as pessoas que praticam maldade muitas vezes se saem muito melhor do que as pessoas que são boas. Essa questão é realmente uma coisa que todos nós paramos em algum momento das nossas vidas para analisar, né? Será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser honesto? Afinal de contas, vemos aí na mídia, né, tanta desonestidade. E essa desonestidade leva as pessoas à riqueza, à aparente felicidade. Então, é importante que você disse, aparente felicidade. Né? Porque o que é ser feliz? Né? Para nós, muitas vezes, nós podemos ver numa pessoa de sucesso um espelho daquilo que gostaríamos de ser. Mas nós vemos pessoas de sucesso totalmente infelizes. Pessoas que estão no poder e gostariam muito de não terem nada. Como também nós vemos pessoas que não detêm nenhuma coisa de material maior e que também não alcançaram a felicidade. Então, esta felicidade, onde nós vemos esta felicidade, essas pessoas que nós falamos, por que algumas pessoas têm tudo e as outras pessoas não têm nada? As pessoas têm aquilo que é necessário para elas naquele momento. Agora, qual é o nosso tesouro maior? É o que está dentro de nós. Esse é o tesouro verdadeiro. Então, muitos de nós que ficamos pensando, será que vale a pena nós sermos bons? Será que vale a pena nós sermos honestos? Claro que vale a pena, porque esses tesouros nós vamos carregar conosco. É o verdadeiro progresso do espírito, né? Exatamente. É o que nós vamos carregar não só para uma vida próxima, mas para as nossas vidas sucessivas. Isso sim é a moralidade que o nosso espírito vai construindo vida após vida e vai então se libertando e sentindo essa felicidade, essa paz que todos nós queremos, né? Essa alegria perene. É verdade. Muito bem, Miriam. Então vamos para mais uma pergunta do nosso querido povo, da Maria Paula.
Eu gostaria de saber se, por acaso, nas mortes coletivas, existe diferença entre as chamadas mortes naturais e aquelas provocadas por desencarne coletivo oriundo de acidentes, como, por exemplo, queda de avião. Essas mortes naturais, se nós formos ver a causa dessas mortes, por que elas ocorrem, nós vamos falar a diferença. Pode haver diferença no modo como elas ocorrem, né? Umas chocam mais, outras levam consigo muitas pessoas ao mesmo tempo. No caso dos desastres de avião, e atualmente, como inclusive, esse, sendo né, que houve muito agora. falado, proximamente aconteceu na França. Então as pessoas ficam indignadas, né? Achando inclusive que Deus é injusto, porque está levando a vida daquelas pessoas. Então há que se enxergar um pouquinho mais sobre esse universo divino, porque nós estamos adstritos a leis naturais. A ciência comprova que essas leis naturais, dentre elas a lei de ação e reação, a lei de atração, que o Espiritismo também vem agregar as suas normas de conduta, lembrando que o espírito, dentro da sua imortalidade, ele vai colher o fruto que plantou, da semente que plantou. E nesta colheita, ele vai necessitar expiar algo que no passado ele cometeu. Dizer que o modo como as pessoas desencarnam são iguais? Não, são diferentes. Mas dizer que o modo catastrófico, ou de uma intempérie, ou de uma queda de um avião, isso faz a diferença para com aqueles espíritos que ali estão? Não, a única diferença que tem é que todos eles que ali estão precisam realmente passar por aquele tipo de prova, porque necessitam disso para esse desencarne e conseguir então ser recebido, cada um dentro da sua condição de espírito individual que somos, porque nós estamos ali desencarnando em coletividade, mas cada um é um espírito, um indivíduo. E cada um, depois do desencarne, será recebido no plano espiritual também pelos amigos espirituais que irão conduzi-los à assistência correta, à ajuda correta, de acordo com o merecimento de cada um. Certo. Então nós não precisamos nos preocupar tanto, ou não deveríamos nos preocupar tanto com a forma, mas sim estarmos preparados para entregar a Deus aquela alma que está partindo, acreditando que Deus é Pai e que se aquele ser está partindo daquele modo, é necessidade daquele indivíduo, daquela alma naquele momento. Muito bem, Miriam. Muito bem explicado. Podemos passar para outro, então? Vamos continuar. Vamos lá? Vamos ver a outra pergunta. Dá para saber qual a minha missão na Terra? Uma coisa também que todos nós temos muito interesse, né? Será que estamos aqui em alguma missão especial? Algo que nos conduza a sermos assim, uma pessoa diferente, né? Todos nós gostamos de marcar a nossa vinda aqui no planeta Terra de alguma maneira. Então, essa missão, o que é ser um missionário? Na história, nós vamos ver que ser missionário é realmente um espírito já evoluído, um espírito que vem já com essa proposta. E nós temos Jesus, raros, né? São que raros. é o ápice do missionário para todos nós, é um mestre para todos, mas nós vemos aí contemporaneamente Francisco Cândido Xavier, nós vemos um Divaldo Franco, Exato. Também são missionários. Por que são considerados missionários? Porque já reencarnam com tarefas definidas para auxiliar o próximo devido ao conhecimento adquirido das encarnações passadas. Então eles vêm e se propõem dentro daquele planejamento a fazer o bem, independente de qualquer percalço que ocorra. Agora, e nós, né? E nós que nos consideramos assim, simples mortais, pessoas não tão especiais quanto essas que foram faladas, os nomes. Certo. Nós também somos missionários, mas dentro de uma escala, podemos dizer, um pouco menor. Porque nós temos como missão principal a de educar os nossos filhos, por exemplo. Os espíritos nos dizem isso. Que é uma missão enorme. Exatamente. E aí nós falamos, então se eu não for pai ou mãe, eu não tenho essa missão. Todos nós, independente de estarmos na condição de pais e mães,
Nós temos a missão de educar, de amparar a infância, de dar a ele o exemplo do caminho reto. Isso é uma missão que nenhum de nós se salva. Qual a outra missão de todos os seres humanos? Praticar o bem, fazer com que as outras pessoas sejam felizes, que é o amar ao próximo, né? Fazer ao outro o que gostaria que vos fosse feito. Então isso sim é nós alcançarmos essa felicidade, essa nossa proposta missionária. Olha, Miriam, então quer dizer que nós temos que cada um fazer a nossa parte, que parece pequena, mas que não é para o nosso entendimento ainda, a nossa evolução, para depois sermos os missionários, né? Mais tarde, no futuro, de ajudar uma humanidade inteira, como Chico Xavier, no caso. Exatamente, exatamente. Precisamos aí de muito progresso, né? De exercitar muito o bem para conseguirmos alçar aí um voo maior na nossa evolução. Muito bem, Miriam. Vamos a mais uma pergunta? Eu queria saber o que o Espiritismo diz sobre as pessoas que acumulam coisas em casa. Olha só, nós vemos isso, né? Eu acho que os consultórios de psicanálise devem estar cheios de pessoas assim. E agora nós vemos nas televisões eles mostram, né, esses problemas Exatamente, que seríssimos. causam um transtorno em família, né? Porque tem pessoas que elas vão acumulando que a pessoa não tem nem onde dormir mais por falta de espaço. Por que acontece isso? Materialmente falando, né, ou seja, fisicamente falando, nós colocamos nas coisas materiais que amealhamos os sentimentos que pertencem a nós. Olha só que coisa interessante. Então, aquilo que nós temos, nós achamos que aqueles objetos é que detêm. Enquanto que a verdadeira riqueza está em nós. Então, nós precisamos aprender o quê? O desprendimento. Nos libertarmos dessas coisas materiais, porque daqui nós não vamos levar nada de material. Mas compreendemos também que isso para uma pessoa que já se encontra nesse quadro quase que obsessivo em amealhar, É um problema espiritual, né, Miriam? É um problema espiritual. Aliás, né, Silvia, todas as doenças, sem exceção, elas iniciam no campo espiritual, que nós falamos o campo mental. E daí, então, elas passam a ser obsessivas, ou elas passam a atingir um órgão físico nosso, mas antes de atingir o nosso órgão físico, já atingiu o nosso campo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Sim. É a nossa alma que está doente. Então, nós precisamos começar a aprender a valorizar não as coisas que temos, mas sim o que somos. Quando nós começamos a inverter este papel, nós vamos valorizando a nossa vida. Nós vamos colocando em prática tantas coisas boas que a vida nos proporciona e vamos deixando essas coisas materiais assim de lado. Aí nós começamos a nos desprender dela mesmo, porque quando nós morrermos, né, quando nós desencarnarmos, ninguém leva nada. E então, para que sofrer? Essa libertação da matéria faz com que nós nos sintamos livres, em paz, tranquilos, vamos viver a nossa vida, as coisas ficam. Nós costumamos ver nesses realities que passam na televisão que as pessoas têm dificuldade de dar aqueles objetos para doação, né? Então elas estão mesmo muito apegadas às coisas materiais, por isso adoeceram, né? Falta... Chegam nesse ponto. Olhar para si, né? Falta olhar para dentro de si, ver quantos valores nós temos que supera qualquer coisa material que nós possamos amealhar. Gente, tá vendo? Roupa que não usa mais, sapato que não usa mais, melhor levar para doação, para os bazares de caridade, está fazendo um bem ao próximo, pelo menos, né? Isso, a caridade, aliás, é regra maior, né, para todo ser que quer ser feliz aqui na Terra. E tendo qualidade de vida, exatamente. Não é verdade? Porque sem a qualidade de vida, o que adianta viver, passar por essa encarnação, ficar naquele sofrimento todo, não é? Do apego, né? Do apego, os familiares também todos tristes, porque acaba virando uma doença familiar mesmo, né? Sofrimento coletivo. Coletivo, ali, né? É verdade. Bom, eu acho que o nosso tempo acabou, Miriam. Como passou rápido, não é? Muito rápido. Muito rápido. Muito obrigada, viu, Miriam? Eu que agradeço. Esteja sempre conosco, viu? A Miriam trabalha aqui conosco na área de divulgação, está todos os dias aqui. Isso. Então, você já sabe, né?
a porta que entra para o estúdio. Então a gente sempre vai chamar a Miriam para responder as suas perguntas. Obrigada. Muito obrigada, viu, Miriam? Obrigada, Silvia. Parabéns pelo programa. Obrigada. Então, nesse instante, nós vamos para mais um intervalo. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. E assim estamos com mais uma tela mediúnica prontinha. O Ziomar vai contar para a gente quais foram as sensações desse trabalho. A gente sempre sente quando o pintor se aproxima, né? Sim. E põe a mão dele em cima da nossa e vai guiando. Você tem essa sensação? Isso. Que ele coloca a mão em cima da sua e vai pintando? Exatamente. Nossa. E você tem uma noção do que vai sair ou você tem essa noção depois que pintou? Depois que está pronta. Você não sabe o que está fazendo, né? Ah, quer dizer que é meio inconsciente, Isso, inconsciente. então. Puxa vida, Ziomar. Mas é alegre. Oh, tranquilo. Boa. Oh. Tá bom, Ziomar. Muito obrigada, viu, Ziomar? E nesse instante nós vamos para mais uma mensagem psicografada. A mensagem psicografada de hoje é de Francisco Cândido Xavier e o espírito que ditou foi Emmanuel. Socorre a ti mesmo. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique,
e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. E nesse instante chegou a hora de dizer muito obrigada por sua audiência. Até a semana que vem, neste mesmo horário, na TV Aberta.